Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta aula, nós vamos estudar as características, os elementos que não podem faltar a uma genuína música litúrgica. O canto litúrgico, a música ritual. Não nos esquecendo que o canto litúrgico, ele acompanha a ação ou canta a ação. Por isso, o canto litúrgico, a música ritual. O canto litúrgico, quando tiver o canto será litúrgico quando ele tiver as características que fundamentam toda a ação ritual na liturgia. Será um sinal simbólico sensível e significativo dos mistérios celebrados na liturgia. Por isso o canto será e terá as mesmas características que tem a ação litúrgica. Quais são essas características? São várias. Eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 características. O prezado amigo, prezada amiga, o estudo que nós estamos fazendo é muito sério. É muito sério. Já se brincou muito de cantar na liturgia, para a liturgia. E o tempo de cantar a Sagrada Liturgia já vai bem adiantado. É hora de tomarmos pé e pé conscientes. Então vamos lá. A primeira característica é a memorial, porque faz memória dos mistérios celebrados. Canta os mistérios de Cristo, faz memória. Celebrar é tornar presente. Meu Deus, como a música ajuda. Um aspecto memorial passado, 20 séculos, a gente nem sabe quantos séculos tem, mas ele traz aquela memória para o presente e faz com que ela produza e seja um acontecimento agora, do agora, presencial, agora. Outra característica orante. Na liturgia, o canto constitui uma oração. Aliás, é o tema do nosso estudo. A música litúrgica com serviço e oração. Portanto, constitui uma oração ou uma experiência de comunicação com Deus de forma ritual, que torna presente a obra da salvação por Cristo e em Cristo. O centro da ação litúrgica é a pessoa de Jesus Cristo.
Não se trata simplesmente de louvar a Deus ou pedir graças, mas de comunicar-se com Deus, comemorando a ação salvífica de Jesus Cristo em favor da humanidade. É trazer ao hoje da celebração aquele mesmo louvor que Jesus Cristo prestou ao Pai. Dirige-se a Deus, fala-se sobre Deus, faz-se Deus falar com a humanidade por Cristo e em Cristo. Jesus usa, inclusive, a sua própria palavra para dirigir a Ele. Meu Deus do céu! Dirige-se a Deus, a música litúrgica. Fala-se sobre Deus. Faz-se Deus falar com a humanidade por Cristo. E em Cristo Jesus usa, inclusive, a sua própria palavra para dirigir a Ele. Outra característica contemplativa. O canto litúrgico, quando contempla a obra da Trindade na história da salvação. O canto é litúrgico quando contempla a ação da Trindade na história da salvação. Não se trata de exposições temáticas sobre Deus. Numa aula passada aí eu disse que a igreja, na Sagrada Liturgia, não celebra tema, celebra o mistério. Não se trata de exposições temáticas sobre Deus, sobre o ser humano ou sobre a criação. Também não é doutrinação. Isso aí é na catequese. Contemplando pelo canto os mistérios de Cristo, a Assembleia os recorda e os vive. É participação ativa no mistério, pois contemplação é a mesma coisa que participação. Quem bem participa está contemplando. Quarta característica do canto litúrgico e da música ritual: trinitário. O canto litúrgico, ele tem que abranger, ele tem que trazer presente as três pessoas divinas. Como a Sagrada Liturgia é obra da Trindade, o canto terá caráter trinitário, mas não no sentido de recordar as três pessoas da Santíssima Trindade. Como na liturgia o canto dirige-se ao Pai, como na Sagrada Liturgia o canto se dirige ao Pai. O ser humano é criado para ser celebrado, para ser celebrante da glória do Pai. O ser humano é criado para ser celebrante da glória do Pai. Louva a Deus Pai pelas maravilhas realizadas na história da salvação pelo Filho. Comemora o Filho e invoca o Espírito Santo. Trata-se de um canto de louvor ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo.
Não é qualquer canto de louvor, mas é aquele que louva ao Pai por Cristo, no Espírito Santo, que a tudo acompanha, nos ajudando tanto na glorificação, para que o Pai chegue até nós numa atitude de santificação. O canto litúrgico, evidentemente, que é cristológico. Lembra as 4 razões do canto litúrgico? Vamos recordar? Quais são? Primeira razão, teológica. Segunda razão, cristológica. Terceira razão, pneumatológica. Quarta razão, eclesiológica. O canto, ele é cristológico. O canto está centrado em Cristo, no mistério pascal. Canta a vitória de Cristo sobre a morte, sua ressurreição e ascensão aos céus. Por isso que a outra característica do canto litúrgico está muito ligada a esta, que é pascal. A igreja anuncia e testemunha o cerne do Evangelho, que é o mistério pascal. Todos os cantos, no fundo, devem ser cantos pascais do Cordeiro, imolado e vitorioso. O canto debruça sobre o homem-deus, o Cordeiro imolado, mas não fica ali não, vibra com o triunfo do Cordeiro. É o que nos traz, o que nos trouxe o Padre Zezinho no canto Um Certo Galileu. Na primeira versão, ele termina com a morte de Jesus. E mataram a Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões puseram sua cruz. Se lembra? Pois é, mas alguém falou com ele, o Zezinho, você acompanhou Cristo morrendo e sendo sepultado, e terminou, ele não ficou na sepultura não, e ele conta isso de maneira tão bonita, e aí ele colocou a estrofe que proclama, que aclama, que anuncia a vitória do Cordeiro. Porque se o Cristo tivesse ficado no sepulcro, que diferença tinha de outros tantos e tantos célebres que morreram, que foram sepultados e ninguém viu mais. Mas a maravilha está aí. Vence a morte, ressuscita e sobe aos céus. O canto litúrgico, ele tem que ter uma característica eclesial, em 2 sentidos. Em 2 sentidos. Primeiro, porque é a igreja que celebra, faz memória. O canto não é de uma pessoa individual, é a assembleia, é a igreja que canta.
Assim, presta atenção, assim o solista ou o grupo de cantores não canta para a Assembleia, de jeito nenhum. Mas a Assembleia toda é que canta, mesmo que seja através do solista do coral. Em segundo lugar, o canto da liturgia é eclesial porque ele canta a igreja, pois o mistério de Cristo, o mistério pascal cantado, compreende os membros de Cristo, seu corpo todo, que é a igreja. Cantam-se as maravilhas operadas por Deus no corpo místico de Cristo, que é a igreja. A igreja comemora e torna presente não só a Páscoa de Jesus Cristo, mas também as Páscoas dos cristãos. Esta Páscoa já acontece quando se mata, quando se destrói o mal e entra na maravilhosa presença do bem. Já é antecipação dos bens futuros. Na próxima aula, nós continuaremos esse mesmo assunto, dando essas características que deve ter o canto litúrgico, a música ritual. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.